Finalmente chegamos na regulação de água e eletrólitos, que está intimamente relacionada com a regulação da pressão arterial. Vocês vão entender por quê. Olha só, bora ticar esses dois aqui. Nosso finalzinho já. Bom, a gente tem aqui a cápsula de Bowman, a gente tem o glomérulo, né, que é a artéria que entra e sai. Aqui eu coloquei o pezinho, túbulo contorcido ou renal proximal, a alça e o túbulo distal e aqui o coletor. Bom, o que vai acontecer? O sangue vem e esse sangue ele vai ser filtrado e vai vir para cá. Ele vai passar pelo proximal, pelo ramo descendente da alça de Henle, ramo ascendente, túbulo distal, e aí ele vai para o ducto coletor. Na verdade, túbulo coletor, que depois vai desembocar nos ductos coletores e vai virar urina. Por enquanto, isso aqui é filtrado, chama filtrado. Então, vamos primeiro nessa partezinha aqui. O que vai acontecer aqui? Aqui a gente vai ter célulazinhas, e essas células, elas vão atuar no processo de filtração. Então, olha só. Vem aqui a artéria, né? Ela entra aqui. Aí eu não vou fazer a volta dela toda, não, tá? Assim, aquele emaranhado, senão não vai ter como eu desenhar. Aqui está a cápsula de Bowman. E na cápsula a gente vai ter célula também, né? Para proteger aqui e segurar esse filtrado. Aqui vai ter célula. Aqui, nessa artéria, nós vamos ter 3 camadas de células. Então, olha só. Quem que a gente vai ter aqui? Aqui a gente vai ter umas célulazinhas que são chamadas de podócitos. Elas têm umas vilosidades assim, parecem, por isso que deu o nome de podócito, né? Parece com pezinhos. Aqui é o núcleo. Vou colocar o nome dela, podócitos. Daí a gente vai ter aqui também células mesangiais, que na verdade são pericitos. Pericitos são células com capacidade fagocítica, células que em alguns órgãos elas se mostram como células tronco. Por exemplo, a gente tem esses pericitos lá no sistema nervoso central. E aí, finalmente, a gente vai ter as célulazinhas do capilar. Prof, não tô entendendo. Gente, isso aqui é tudo junto, ó. Isso aqui tudo vai fazer parte... Deixa eu fazer aqui, ó. Isso aqui tudo vai fazer parte dessa artéria. Então, primeiro a gente vai ter aqui a camada dessas célulazinhas aqui, do próprio endotélio. Aí a gente vai ter aqui as células mesangiais. Daí a gente vai ter os podócitos aqui, ó. Então, isso tudo faz parte da artéria. Essa artéria é uma artéria diferenciada. É uma artéria que vai possuir 3 camadas. Entende? Entende? Ao longo dessa artéria aqui dentro, que é o glomérulo, quando a artéria entra, que ela vira glomérulo, ela vai ter essas 3 camadas. Aqui eu fiz assim para vocês entenderem como é que vai passar esse sangue aqui, tá? Então, primeira coisa, olha só. Ficou parecendo um óculos e 2 sobrancelhas. Primeiro ponto. Tá vendo o que eu fiz com espaçamento? Porque tem um espaçamento aqui. Existe esse espaçamento, porque o sangue ele vai ser filtrado. Então, a gente precisa, né? Deixa eu fazer direito que eu tô ficando agoniada. Eu não fiz o desenho direito aqui. Agora sim.
Então, vamos imaginar, o sanguinho vem, fazer ele de amarelo. O sanguinho vem e ele tá aqui passando, depois ele vai ter que ir embora. Beleza. Quando o sangue tá passando aqui, o que que tem nele? Vai ter o plasma, né, a parte líquida, vão ter proteínas plasmáticas, a gente vai ter íons, sódio, cloreto, hidrogênio. A gente vai ter glicose, né, produtos do metabolismo, a gente vai ter glicose, a gente vai ter amônia. O que mais? Se você toma um medicamento, vai ter medicamento, aqueles medicamentos que são excretados na urina, vai ter medicamento aqui. Se você ingere uma planta que é tóxica, vão ter toxinas aqui. Qual que é o intuito? Filtrar essa galerinha aqui, beleza? Só que aqui é o seguinte, essas células aqui, elas vão ter carga negativa. Elas vão ter carga negativa. Por quê? Porque como tem esse espaço, proteína plasmática passaria. Principalmente a albumina, porque a albumina ela é petitiquinha. Tem algumas proteínas que não vão passar normalmente, porque elas são grandes, questão de espaço mesmo. Elas não cabem nesses buracos. Mas proteínas pequenas como a albumina, elas conseguem passar. Para que essas proteínas não passem, tem essas células têm, na membrana delas, elas têm essa carga negativa para repelir essas proteínas. Por isso que quando a gente tem proteinúria, ou seja, a gente tem proteína na urina, tem que ficar de olho. Tem alguma coisa acontecendo nesse rim. Porque não era para ter proteinúria na urina, não era para ter proteína na urina, né? Não é para o paciente ter proteinúria, por causa dessas cargas. E por causa desse espaço, porque a albumina passa, porque ela é uma molécula menor, mas outras proteínas maiores não passam. Por exemplo, alfa-2, macroglobulina, não passa. Ela é grande, ela é uma das maiores que tem no sangue, ela não vai conseguir passar. Entende? Então, olha só. Algumas vezes, quando a gente pega proteinúria e faz, sei lá, um ultrassom, né, avalia enzimas renais, ureia, creatinina, às vezes só tem a proteinúria, mas não tem outras alterações. O que que isso significa? Significa que está iniciando uma lesão. Está começando um processo aqui, inflamatório, que ainda não perdemos células. Eu só perdi carga. Então, algumas vezes, se você tiver uma proteinúria e esse paciente não apresentar outras variações, é porque está no início da lesão. E no início da lesão, perde carga. Ainda não perdeu célula. Prof, se começar um processo inflamatório, o sistema imune, gente, as células do sistema imune virão para cá e elas vão destruir essas células. Uma própria bactéria que vier para cá, se alojar aqui, gostar dessas células, ela iniciar um processo inflamatório aqui, vai ter uma destruição. Se eu tenho destruição, antes eu tinha um canal pequeno, olha o tamanho do canal que eu tenho agora, entende? E aí eu vou ter muita proteína saindo na urina. Aí nesses casos de lesão, a gente já consegue ver mais alterações, além da proteinúria, ok? Então, aqui é uma parte bem importante para vocês entenderem da fisiologia renal, dessa parte aqui dessas células, ok? Só aqui, ó. Essa célula vermelhinha aqui é a célulazinha normal do endotélio, tá? Do vaso capilar, normal. A diferença dela é que a fenestra, o buraquinho dela é um pouquinho maior do que outros capilares. Nem todos os capilares vão ter essas fenestras grandes, entende? Então, vamos lá. Beleza. Explicada essa parte aqui, quando ocorre a filtração, esse filtrado cai aqui no túbulo proximal, na alça, no ducto. É o seguinte, aqui eu também tenho células. Aqui eu também tenho células. E essa, ao longo do túbulo todo, tá? Do lado de cá também. Essas células, elas vão ser responsáveis por reabsorver
Reabsorver o quê, prof? Gente, mas outra é difícil, hein? Ué, por exemplo, se cai glicose aqui, filtrada, glicose é ouro, eu preciso de glicose. Isso precisa voltar para os vasos sanguíneos. Cadê esses vasos, prof? Tem vasos e artérias em volta aqui desses túbulos, que servem justamente para captar esse material, para isso voltar para a circulação sanguínea. Então, se eu estou mandando alguma coisa que é muito importante, eu estou mandando embora na urina, essas célulazinhas aqui dos túbulos, elas vão ser responsáveis por reabsorver glicose, aminoácido, que aminoácido também é muito importante, água, sódio. Como assim água? Ué, se eu tô produzindo urina, é para eu mandar essa água embora. Por que eu vou querer reabsorver? Vai que o paciente, sei lá, produz 2 litros de urina por dia. Normal, todo dia ele urina 2 litros. Mas aí esse paciente está desidratado, ele começou a vomitar, ele começou a ter uma diarreia e desidratou. Eu posso jogar essa água embora? Eu tenho que recaptar, eu tenho que reabsorver essa água, entende? A gente tem também processos de secreção. Pode ser que os próprios vasos que estão aqui queiram jogar mais conteúdo aqui para ir embora. Prof, mas aqui não realizou o filtrado? Mas vai que o animal comeu uma toxina e eu preciso mandar isso embora. O corpo ele vai tentar, ele vai mandar também através desses capilares que estão em volta aqui, vão mandar isso aqui para os túbulos, para isso poder ir embora. Então, a gente tem um processo de filtração que acontece no glomérulo, a gente tem um processo de reabsorção e a gente tem um processo de excreção ainda dos próprios os próprios vasos sanguíneos que estão envoltos nesses tubos, pode ser que eles queiram mandar alguma coisa embora. Vamos ver um videozinho? Ó, eu deixei aqui, gente, aberto, eu não ia mostrar agora não, mas agora eu vou mostrar. Eu deixei alguns livros abertos que são importantes, são interessantes vocês lerem, tá? Tratado de Medicina Interna, livros de farmacologia, trazem um pouco da revisão fisiológica e tem alguns livros também de fisiologia que vocês vão poder buscar esse conteúdo. No caso desse conteúdo aqui, eu busquei no Guyton também, tá? Então, olha só. Vamos na formação da urina. A urina resulta de forma-se... Vou tirar o som. Deixa eu só mostrar o canal que eu tô pegando, canal do vizinho aqui, ó. Então, vamos lá. Adoro esse vídeo aqui, ó. Aqui primeiro, vamos lá. A gente vai mostrar, ó. Aqui que a gente já conversou o córtex, a medula. E aqui, ó, tem a artéria aqui embaixo, tá? E as veias. Aqui é a pelve renal, onde vai sair a urina. Então, isso vai entrar. Isso aqui, essas artérias, elas vão formar aquele glomérulo. E a gente ainda tem artérias e veias ali em volta do néfron. Vocês vão ver agora. Aqui é onde sai a urina, na pelve. Ó o néfron, pequenininho. Então, olha só. Aqui, ó, ainda não tá o desenho corretinho, tá? Depois eu vou mostrar o desenho correto para vocês. Então, a gente tem aqui... É porque a gente tem mania de dar aula para vocês e colocar eles assim, ó. Cápsula, o glomérulo, o túbulo proximal, a alça, ó, descendente, ascendente e o distal, tá vendo? Mas na verdade o distal ele passa aqui, ó, um pedacinho dele passa aqui. A gente vai ver isso ainda. A gente tem mania de desenhar assim, mas ele não é assim. Assim primeiro é para facilitar, né, para vocês. Então aqui no néfron, como eu disse, a gente vai ter o processo de filtração, reabsorção e secreção, excreção no caso. Aqui o sangue vem, ó, tá vendo? Passa. E aí, aqui nós vamos ter a formação do filtrado, com aquelas 3 camadas de células.
Então, a gente vai ter... olha que gracinha, que lindo, as células da cápsula de Bowman protegendo. E aqui vem a água e todas as substâncias que estão no sangue. Teve o primeiro processo de filtração. Vamos mandar uma galera embora. Beleza. No filtrado, o que vai ter? Água, glicose, aminoácidos, sais minerais, ureia, ácido úrico, creatinina, né? E aí a gente vem aqui, ó. Olha que lindo, descendo. Aqui, ó. Artérias capilares que eu falei para vocês em volta, tá vendo? Ó, eles ficam em volta dos túbulos. Então, o filtrado vem, passa e a gente vai ter as célulazinhas. A gente vai ter as célulazinhas aqui, ó, do túbulo contorcido proximal, reabsorvendo coisas e mandando isso para essas artérias aqui, ó, para essas veias, vênulas, né? Arteríolas e vênulas. A gente vai ter essas células do túbulo promovendo a volta desse material. Opa, não é para ir embora. O túbulo, gente, é como se fosse uma esteira. E a célula fica ali catando, sabe? Ela cata e fala, opa, vem cá. Ó, processo de reabsorção. Aqui, ó. Reabsorção. Ó. Tá vendo? Tem material voltando para a corrente sanguínea. As células, elas ficam como se estivesse catando coisas nas esteiras. Falando, não, isso aqui não é para ir embora, não, volta para lá. Não, isso aqui é aminoácido, volta. Não, o meu animal que eu moro nele tá desidratado. Vamos reabsorver material aqui, vamos reabsorver a água. Entende? Então, a gente tem essa coleta de material que volta aqui. O que a gente pode reabsorver? Água, glicose, aminoácido, vitamina, sais minerais. Aí a gente tem sódio, cloreto, entende? Os produtos do metabolismo que a gente não quer, eles vão continuar junto com a água também, porque às vezes o paciente está normal, ingeriu a quantidade normal de água, vou mandar essa quantidade embora. Se eu ainda tenho esse material nos vasos sanguíneos, eu ainda vou ter uma secreção desse material aqui dentro. Por quê, prof? Porque às vezes o filtrado não deu conta de filtrar tudo. E aí a gente ainda manda mais material para ir embora no filtrado, ok? E aí isso cai e vai para o filtrado. Aí aqui no caso está saindo das arteríolas. E aí, quando isso cai lá no túbulo coletor, nos ductos coletores, a gente vai finalmente ter a formação da urina. E o que é para a gente jogar fora? A água, né? Se eu não precisar captar tudo, eu vou jogar a água embora. Esses produtos que são do metabolismo, por exemplo, a amônia, que a gente já conversou, porque não pode ficar em excesso na célula. Os íons, creatinina, por exemplo, entende? Então, perfeito até aqui? Bem bonitinho, né? Aqui vai mostrar o tubo coletor. Isso, ó. Então, olha só. A gente tem algumas particularidades aqui nessas células. A gente tem algumas diferenças entre o que é captado pelo túbulo proximal, pela alça e pelo distal. Eu já coloquei para não ficar digitando e demorar para vocês, eu já deixei aqui a quantidade de água e o que eles captam de volta. Então, olha só. O túbulo proximal, ele é quem mais capta a água de volta. É quem mais reabsorve. Então, essas célulazinhas aqui, ó, são as que mais captam água de volta para o vaso sanguíneo. A alça, tem alguns livros que às vezes falam assim, a alça ela é totalmente impermeável à água. Gente, não, ela não é totalmente impermeável à água, porque isso aqui é célula, não tem como ser totalmente impermeável à água. Isso aqui é célula, eu tenho aqui na membrana, eu tenho fosfolipídio, eu tenho canal de proteína que vai passar água. Querendo ou não, gente, a água, ela passa por entre fosfolipídios. Então, assim, não é totalmente impermeável, não. Mas é bem menos impermeável do que o túbulo proximal, tá? Então, aqui, ó, enquanto o túbulo proximal absorve 80% de água, a alça de Henle, a descendente, absorve só 15%.
reabsorve, né? Só 15%. A ascendente, né? Ela desce, sobe. A ascendente, ela capta muito menos ainda, mas capta. O túbulo distal, ele absorve água na presença de ADH. A gente vai conversar sobre isso. Mas fixa aí, faz uma estrelinha. A gente vai conversar sobre ADH. O que mais que eles captam, prof? Eles captam, todos eles vão captar sódio, vocês vão entender por quê. O sódio é muito importante nessa captação. O proximal, ele é muito responsável por captar glicose, aminoácido e bicarbonato. A alça, ela é muito responsável por captar bicarbonato. E o túbulo distal por reabsorver além do sódio cloreto, ok? Então, beleza. Em processos em que o animal está desidratado ou está com hemorragia, né, perdeu água no sangue, porque ele perdeu o sangue, o ADH vai ser muito importante aqui no túbulo distal, ele vai puxar muita coisa, ok? Então, vamos lá. Vamos começar a maracutaia aqui agora. Ó, vamos nessa célula aqui primeiro. Para eu absorver água, eu vou ter que ter uns canaizinhos. Aqui eu vou ter que ter uns canaizinhos. Prof, mas você falou que a água passa por entre os fosfolipídios? Passa. Mas nesse caso eu quero reabsorver em grande quantidade, porque meu paciente precisa de água. Quais situações que ele vai precisar de água? Quando ele tiver uma baixa de pressão arterial. Se o meu paciente tem uma baixa na pressão arterial, eu vou precisar reabsorver água. Então vamos conversar sobre pressão arterial. É o seguinte, a gente tem o vaso sanguíneo aqui de boaça. Tem um vaso sanguíneo aqui de boa. Aqui eu tenho as célulazinhas do vaso. E eu vou ter água, gente, passando, né, por aqui. Sangue, né? Eu vou ter sangue passando por aqui. Vamos imaginar que esse vaso sanguíneo está lá no intestino. O intestino está aqui e tem vaso sanguíneo passando aqui do lado. Daí, esse meu paciente está com diarreia. O que essas células do intestino estão fazendo? Elas estão jogando água aqui no intestino para que esse paciente tenha uma diarreia. O que é a diarreia? Diarreia é um mecanismo de defesa. A gente tem diarreia quando tem alguma coisa errada dentro do nosso intestino. Quando eu tenho um parasita, quando eu tenho um processo inflamatório. Qual que é a ideia da célula do seu intestino? Ela pensa assim, vamos lavar isso aqui, porque com a saída de água, é como se fosse uma água passando pela mangueira. A água vem e leva tudo embora. Vai levar, qual que é a ideia das células? Vai levar o patógeno embora também, entende? Ah, tem um processo inflamatório, tem muita célula do sistema imune ali fazendo bagunça. Tá, ela tá tentando defender, mas ela tá fazendo bagunça. Vamos tacar água e vamos mandar esse material todo embora, vamos mandar essa galera embora, tá? Essa é a ideia da diarreia. Só que olha só, essas células aqui, ó, elas vão perder a água, não vão? Elas não vão perder água? Daí, eu tenho água aqui, do lado de fora da célula, e eu tenho água dentro da célula, e eu tenho água também no vaso sanguíneo. Quando essa célula tira a água dela para jogar aqui, tem um desequilíbrio. Tudo no seu organismo a gente chama de homeostase. Tudo no seu organismo tenta ficar em equilíbrio o tempo todo. Então, se essa célula aqui tá perdendo água para cair na diarreia, vai ter que sair água de algum lugar. Então, aqui, ó, vai sair água do líquido extracelular. Por quê? Porque essa água vai ter que cair nessa célula. Então, para isso ficar balanceado. Para ficar mais balanceado ainda, o vaso sanguíneo vai perder água para cá. Entende? Tem que ter um equilíbrio entre o plasma, entre o líquido extracelular e a célula.
Só que se eu perco água, aqui, ó, o que vai acontecer? Esse vaso sanguíneo, ele não vai ficar frouxo, com um pouquinho de água passando. Imagina você pega uma mangueira super grossa e liga só um tiquinho de água. A mangueira, a parte de fora, ela é resistente, ela vai manter no mesmo tamanho, né? Ela vai ficar da mesma grossura. O vaso sanguíneo não. Se eu diminuo a quantidade de água, o que acontece? Esse vaso sanguíneo, ele aperta, ó. Esse vaso sanguíneo, ele vai diminuir de tamanho. Essas células aqui vão fazer constrição. Elas vão diminuir o espaço que tem no vaso sanguíneo. Por quê? Porque eu preciso ocupar esse espaço aqui. Mas olha só, a pressão que eu exercia antes, a pressão que esse líquido exercia antes aqui em cima, ela era muito maior. Essa pressão agora vai diminuir. Por quê? Porque eu tenho uma redução do volume. Eu tenho uma redução do volume sanguíneo. Se eu tenho uma redução do volume sanguíneo, eu tenho uma redução da pressão arterial. Ou seja, daquela pressão que o sangue fazia aqui, ó. Quem faz mais pressão? 50 litros de sangue ou 5 litros de sangue? 50 litros de sangue fazem mais pressão. Então, eu vou ter uma redução dessa pressão arterial. Gente, se eu tô perdendo líquido, o meu corpo tem que recaptar. Por exemplo, se isso aqui fosse hemorragia, eu ia perder sangue. Se eu estou perdendo líquido, eu vou ter que recaptar essa água. Eu não vou poder mais. Se meu animal fazia 2 litros, ele produzia 2 litros de urina, agora ele não vai poder produzir isso tudo mais. Eu vou ter que captar essa água, para essa água voltar para o vaso sanguíneo e encher isso aqui de novo e aumentar a minha pressão arterial. Ficou claro? Deu para entender? E como que eu vou recaptar a água? Você acha que eu posso esperar o fosfolipídio, a água passar pelo fosfolipídio? Não. Eu vou ter que abrir canal. Eu vou ter que abrir canalzinho aqui. Canalzinho, um buraquinho ali na minha célula. Imagina só, essa aqui é a célula do túbulo. Daí, eu tenho que captar a água. Eu vou abrir um buraco. O canal de proteína, gente, nada mais é do que um buraco. Eu vou ter que criar um buraquinho para esse buraquinho conseguir captar mais água. E como que é o nome desse buraquinho? Bomba de sódio e potássio. Aqui no proximal, tá? Aqui no proximal. E aquaporina lá no distal. Aquaporina lá no distal, bomba de sódio e potássio. Gente, bomba de sódio e potássio é só um canal de proteína. É só um buraquinho. Eu vou fazer essa célula grandona, tá? Vou fazer uma só para ficar mais fácil para vocês entenderem. Fazer ela grandona aqui, como se ela fosse uma só. Vou fazer o DNA. Aqui nós vamos precisar do DNA. Então, o que eu vou aprontar aqui? Eu vou começar a criar canais. A bomba de sódio e potássio e a aquaporina. Canais que vão captar água. Mas como, prof? Esses canais, gente, bomba de sódio e potássio, chama bomba de sódio e potássio por quê? Porque vai entrar sódio, essa célula vai recaptar sódio, o potássio vai sair e junto com o sódio vai entrar água. O sódio entra e traz a água junto. O sódio e o potássio, eles eram casados e eles brigaram. Menininha, a briga foi feia. Até hoje eles não contam por que eles voltaram, por que eles brigaram. Eu acho que rolou uma traição.
Sempre que o sódio entra na festa, na célula, o potássio sai. O potássio não gosta de ficar perto do sódio. E o sódio, ele é meio, né? Eu acho que também é por causa disso. O sódio, ele sempre traz alguém junto com ele para a festa. O sódio, ele gosta de trazer água para a festa. Ele gosta de trazer aminoácido para a festa. Ele gosta de trazer glicose para a festa, entende? O sódio, ele adora trazer essa galerinha junto com ele, que passa por entre esses canais. Mas raciocina comigo. Alguém tem que abrir esse canal, não tem? Primeiro que alguém tem que fabricar esse canal. E alguém tem que abrir esse canal. Tem alguém que abre esses canais, prof? Tem. Aqui a gente tem a aldosterona fabricando o canal e abrindo esse canal. E aqui, prof, na aquaporina, deixa eu fazer uma grandona aqui também, que senão o distal vai ficar com ciúme. Eu não posso deixar ele com ciúme. E aqui, prof, nessa aquaporina? Nessa aquaporina, eu vou... Deixa eu fazer ela da mesma cor. Eu tenho o ADH abrindo esse canal. Então, aqui eu tenho o ADH, que é o hormônio antidiurético, olha o nome, antidiurético ou vasopressina, tá? Quem produz essa galera? Como que isso é produzido, prof? De onde vem? Como vivem? Aldosterona e ADH. Vamos voltar aqui um tiquinho. Lembra que eu falei que o desenho, a gente faz o desenho assim, mas ele não é assim? Então, esse eu vou fazer junto com vocês para vocês entenderem melhor, tá? É assim, ó. Peraí que... É assim, ó. Glomérulo, né? A cápsula de Bowman, aí vem o túbulo contorcido proximal, a alça. Espera aí. Deixa eu fazer este baixo primeiro. A alça. Comi um pedaço da alça. Vou pôr os nomes. Eu tô desenhando com vocês pra vocês entenderem, porque às vezes eu já peguei aluno que olha o desenho na internet e fala, professor, não entendi nada disso aqui. Peraí que agora vocês vão entender. Aí vai pro túbulo coletor. Então, aqui tem o emaranhado, né? Então, ó. O proximal, a alça e o distal. O distal, na verdade, ele passa por entre as artérias. Ele passa aqui, ó, do ladinho da artéria aferente e da artéria eferente. Aquela artéria que está entrando no glomérulo. Então, o néfron vem e ele dá uma volta pro túbulo distal passar por entre essas artérias. Por quê? Porque aqui, no momento que eles se encontram, nesse pedaço que eles se encontram, as células, tanto da artéria aferente quanto do túbulo distal, elas são um pouquinho diferentes. Elas não são iguais ao longo do túbulo todo. Chega aqui, tem algumas modificações. Elas são células capazes de perceber se a pressão arterial está alta, se está normal ou se está baixa. Lembra que eu falei? Se o sangue estiver com a pressão arterial baixa, eu vou precisar captar água.
E quem vai ficar monitorando isso? Essas células. Essas células. Isso aqui chama aparelho justaglomerular. Aparelho justaglomerular. Ok? Então, vamos lá. É assim que vocês verão, né, as imagens da internet. Então, olha só. Olha, esse desenho aqui tá lindo. Olha aqui a artéria. A artéria do glomérulo, ó. Tá vendo que aqui ela é uma artéria assim normal, ó? Aqui ela é uma artéria normal, é eferente, ó. Aqui, tá vendo que ela é um pouco diferenciada? Essa aqui é a aferente, essa é a eferente. Essa aqui, ó, é o sangue entrando. Tá vendo, ó, que ela tem mais células do que a eferente? A eferente só tem a célula do endotélio mesmo, ó. Isso aqui é a célula do endotélio, isso aqui é a célula do endotélio. A aferente não, ó, tá vendo que ela tem essas célulazinhas aqui roxinhas? Ela já é um pouco diferenciada. Tá vendo aqui? Aqui, ó, essas células roxinhas são as células justaglomerulares. Prof, mas ela tem a célula endotelial dela? Tem, normal, só que ela tem célula a mais, as células justaglomerulares. Daí aqui, ó, o sangue vem, ó, o sangue, vaso sanguíneo. Aí, quando entra na artéria, ela recebe células a mais, ó, o podócito aqui. Aí aqui a gente tem as mesangiais, entende? Ela recebe células a mais. E o filtrado, ele cai todo aqui, ó, no glomérulo e vem pra cá. Daí aqui, ó, o que eu falei para vocês que o túbulo faz? O túbulo vem contorcido, tá? Não contorneado. Isso aqui é porque eu peguei imagem na internet. O túbulo contorcido, vamos deixar só o nome proximal. Ele vem, faz a alça e vem para cá, ó. Aí nesse desenho aqui, eles estão mostrando as células do distal. As células do distal, essas que estão próximas à artéria, essas verdinhas, são chamadas de mácula densa. A mácula densa, junto com as células justaglomerulares, elas formam o aparelho justaglomerular, ok? Então, vamos lá. O que essas células fazem, prof? Quando o sangue tá vindo aqui, ó, e ele tá com uma baixa na pressão arterial, diminuiu, perdeu o volume, então esse paciente ele tá com pouca água no corpo. Quando essas células aqui percebem, as células da mácula densa, vão mandar, na verdade é o seguinte, a célula justaglomerular, ela percebe isso, ela envia sinal para a mácula densa e a mácula densa responde, mandando o sinal para a justaglomerular, tá? Então, a justa percebe, manda sinal para a mácula e fala, olha, deixa eu te falar, pressão arterial diminuiu. A mácula responde para ela. Então, tá na hora de você, senhorita, começar a trabalhar. Porque a justaglomerular que realmente libera a renina. Então, o que a célula da mácula densa vai fazer? A célula da mácula densa vai liberar prostaglandina, ó, pessoal da farmácia, com os AINES, anti-inflamatório não esteroidal. O AINE, o que ele faz? Ele impede a produção de prostaglandina. A mácula densa, ela vai mandar prostaglandina para as células justaglomerular. Falar, filha, você precisa trabalhar. Comece a produzir, a liberar renina. Então, vamos lá. Mácula densa. Ajusta glomerular. Ajusta glomerular. O sangue tá passando aqui, ela percebe que tá em baixa a pressão arterial. Manda a molécula sinal para a mácula densa. A mácula densa vai responde com o quê? Mandando prostaglandina. Adenosina também, tá?
Mas vamos focar na prostaglandina por causa da farmácia. Manda prostaglandina. Essa prostaglandina vai virar para a justa glomerular. Qual que é a ordem dela? Filha, produza e libere renina. Agora. Se é um anti-inflamatório não esteroidal, ó, ele não vai deixar produzir prostaglandina da maneira correta, na quantidade correta. Então, se o seu paciente, ele está desidratado e você entra com AINE, vai ser legal? Não, não vai ser legal. AINE a gente faz em paciente hidratado. Ai, professora, o paciente chegou com dor. Coloca fluido, faz a correção da fluido e aí espera pelo menos um pouquinho para você começar a adicionar o AINE. Ou então, já que você vai fazer, mas pelo menos confira. A fluido tá indo, eu tô hidratando esse animal, agora eu posso fazer o AINE. Beleza? Vocês vão entender por quê. Porque essa renina, ela vai disparar um mecanismo que vai fazer essas células aqui captarem mais água. Então, o negócio começa aqui, ó, na mácula densa. A célula justa glomerular vai liberar renina para quê? Para que entre mais água aqui, ó, para que entre mais água. Tá, como, prof? Então, beleza, o negócio é meio punk. Mas calma, vamos por partes que vocês vão entender. Então, a mácula densa, deixa eu fazer o desenho dela pequenininha aqui para ficar melhor para vocês entenderem. A célula da mácula, a justa, a mácula manda prostaglandina. A justa produz renina. Essa renina vai para onde, prof? Essa renina vai cair na corrente sanguínea. Essa renina, deixa eu fazer maior. Essa renina, ela vai encontrar, ela é uma enzima. Ela vai encontrar com angiotensinogênio, que é uma proteína. E essa renina vai quebrar o angiotensinogênio. E ele agora vai se transformar em angiotensina 1. Então, vamos pôr os nomes. De pretinho básico está a renina. De verdinho básico está a angiotensina. Angiotensinogênio. De azulzinho está a angiotensina 1. Essa angiotensina, lá no fígado e nos rins, porque isso aqui é sangue, né? O sangue fica circulando no tecido, nos órgãos. Lá no fígado e nos rins, essa angiotensina 1, ela vai encontrar a ECA. É uma enzima conversora de angiotensina. Enzima conversora de angiotensina 1, né? A ECA, ela vai quebrar a angiotensina 1 e transformar ela em angiotensina 2, que é a nossa mocinha. É a mocinha que realmente trabalha. Ela vai encontrar, a ECA lá nos pulmões e nos rins, ela vai encontrar a angiotensina 1, vai quebrar ela e transformar ela em angiotensina 2. Beleza. O que a angiotensina 2 faz? A angiotensina 2, ela vai lá na adrenal, sabe aquela glândulazinha? Aquela glândula acima do rim? Então, ela vai lá na adrenal, na glândula adrenal, e vai chegar na célula da adrenal e vai falar assim: célula da adrenal. Deixa eu pegar a angiotensina 2. Ela vai chegar lá na célula da adrenal e vai falar assim: ô célula,
produza aldosterona, que eu tô precisando agora. Tá acabando as cores. Produza aldosterona. Por quê, prof? Porque a aldosterona vai chegar aqui nessa célula do túbulo proximal, ela vai entrar, quando ela entrar aqui, ela tem um receptorzinho dela aqui, ó. Receptor chamado receptor de mineralocorticoide. Calma que vocês vão entender. Receptor de mineralocorticoide. Esse receptor vai trazer ela para dentro do núcleo. Ela vai mandar um gene ser ativado. Qual gene, prof? O gene que vai produzir a proteína bomba de sódio e potássio. E aí, novas proteínas de sódio e potássio vão ser colocadas aqui, ó, para captar água. E essa aldosterona, além de mandar produzir, ela ainda abre esses canais. Ela vem aqui, lembra que eu falei que ela abre? Aqui ela tá de azul. Ai, vamos colocar ela de verde. Ela ainda vem e abre esses canais, ok? Beleza. Vamos lá na adrenal. Vou aproveitar que a gente já tá falando disso, né? A adrenal, ela vai ter células que produzem aldosterona e ela vai ter células que produzem o cortisol. Tanto a aldosterona quanto o cortisol, eles são moléculas sinais provenientes do colesterol. Essas células têm o colesterol, gordura, guardadas aqui dentro. Daí, quando vem aqui, ó, a molécula sinal, quando vem aqui a angiotensina 2, ela vira e fala assim, produzam aldosterona. Só que essas células, através de outras moléculas sinais, também produzem o cortisol. Então, a gente tem aqui a aldosterona e a gente tem também o cortisol. Beleza. A aldosterona, ela é chamada de mineralocorticoide. O cortisol é chamado de glicocorticoide. Por quê? Quando descobriram eles viram que a aldosterona, o que ela faz? Ela abre, ela manda fabricar e abre bomba de sódio e potássio. Sódio, mineral. Por isso ela recebeu esse nome. O cortisol, o que ele faz? Quando descobriram viram que ele estava ligado a gliconeogênese, lá no metabolismo, lá na quebra de material para produzir ATP. Só que o corticoide, ele faz assim, ó, ele poupa a glicose e manda as células quebrarem gordura e proteína. Ele dá uma poupada na glicose. Ele fala para a célula, não, filha, para de quebrar a glicose, bora quebrar proteína e ácido graxo para produzir ATP. Beleza, aí ficaram esses nomes. Tem mais, prof? Gente, oriundo do colesterol, tem mais de 30, cerca de 30 desses glicocorticoides no geral. Porque aí, no geralzão, eles são chamados de glicocorticoides, né? O mineral some. Mas, enfim, eles são, ou corticoides, para ficar mais fácil, vamos colocar o nome assim, corticoides. Eles entram na galera do corticoides. Os mais importantes são a aldosterona e o cortisol, tá? Mas a gente tem mais. Cortisona, a gente tem mais. Mas os mais importantes são eles. O que o cortisol faz? Além de poupar a glicose, ele também manda a célula do sistema imune ficar calada. Ele não deixa a célula do sistema imune mandar a molécula sinal uma para outra. Não deixa. E ele mata as células do sistema imune. Corticoide, prof, mas tem uns remédios que a gente compra que chama corticoide? Tem
prednisona, prednisolona, dexametasona, hidrocortisona. Esses medicamentos, eles imitam o cortisol. Por isso, quando o paciente, por exemplo, ele tem uma dermatite atópica, uma inflamação generalizada, ele tem que tomar corticoide, entende? Ou então, por exemplo, ele tem uma artrite, uma artrose, é uma inflamação que não é generalizada, ela está num local só, mas é uma inflamação que ela passou dos limites, a gente tem que usar corticoide para silenciar a célula do sistema imune e mandar ela ficar quieta, ok? O que acontece? Dentro das células, a gente vai ter um receptor de glicocorticoide e a gente vai ter um receptor de mineralocorticoide, entende? Então, aqui, ó, é o receptor de mineralocorticoide que traz a aldosterona para cá. Só que tem um detalhe, o cortisol também consegue se ligar a esse receptor. Assim como a aldosterona também consegue se ligar ao receptor do corticoide. Opa, pera, deixa eu voltar. Achei. O cortisol consegue se ligar ao receptor da aldosterona e a aldosterona consegue se ligar ao receptor do cortisol. Mais fraco, porque é assim, ó. Vamos imaginar o seguinte: eu sou responsável por produzir este relógio. A aldosterona é responsável por produzir esse relógio. O cortisol é responsável por produzir essa caderneta. Esse ajuda esse a trabalhar, mas não é o específico dele, não é a tarefa específica dele. Assim como esse ajuda esse, mas não é o específico dele. Entende? Vou guardar um trem aqui. Entende isso? Aqui só para dar uma revisada, para você dar uma relembrada de onde está vindo a aldosterona. Então, a aldosterona, ela vai fazer isso. Então, vamos voltar aqui, ó. A célula justaglomerular avisa que a pressão caiu. Avisa para a mácula densa. A mácula densa manda prostaglandina para ela. Ela vai e libera renina. Ajusta. A renina cai na corrente sanguínea. A renina é uma enzima. Ela quebra o angiotensinogênio e transforma ele em angiotensina 1. Aí a angiotensina 1 tá circulando, cai no pulmão, nos rins. Lá existem umas enzimas chamadas enzimas conversoras de angiotensina, a ECA. A ECA quebra a angiotensina 1 e transforma ela em angiotensina 2. A angiotensina 2, o que ela faz? Ela vai lá na adrenal e manda a adrenal produzir aldosterona. Por quê? Porque a aldosterona, ela vai vir aqui, ó, e vai mandar produzir canais de sódio e potássio. Prof, e o ADH? O hormônio antidiurético que você falou. Olha só. A vasopressina, ela vai lá no centro da sede e manda as células do hipotálamo produzirem ADH. Então, olha só. Na verdade, o equilíbrio de água e eletrólitos, porque o sódio é um eletrólito, né? Não vai entrar sódio para entrar água. O equilíbrio de água e eletrólitos, ele é comandado, na verdade são 3 mecanismos, né? A gente tem a reabsorção, pelo sistema, aí a gente chama assim, ó, sistema renina, angiotensina, aldosterona. O equilíbrio de água e eletrólitos, ele também funciona pelo mecanismo da sede, pelo centro da sede. Vou colocar assim, centro da sede lá no hipotálamo. E ele também funciona através do hormônio antidiurético, que é o ADH, também chamado de vasopressina. Já contei um para vocês, ó. O equilíbrio de água e eletrólitos, ele funciona por 3 mecanismos. Sistema, deixa eu colocar assim, vai ficar melhor. Sistema renina, angiotensina,
aldosterona. Você vai ver que eles estão meio que conectados. A angiotensina, que foi lá e mandou a glândula adrenal a produzir aldosterona, ela também vai lá no hipotálamo. O que tem lá no hipotálamo? Neurônio. Lá no centro da sede, eu tenho aqui, ó. Eu tenho a cabeça do meu paciente. Eu tenho neurônios aqui. Aí eu tenho uma regiãozinha aqui chamada de hipotálamo. É uma região que tem o centro da sede, o centro da fome. Centro da sede significa que eu tenho neurônios lá preocupados com a sede. Centro da fome significa que eu tenho neurônios preocupados com a fome. Então, esses neurônios aqui do centro da sede, eles vão receber a angiotensina 2. Eles vão receber a angiotensina 2. E quando eles receberem a angiotensina 2, o que eles vão fazer? Eles vão liberar ADH. E esse ADH vai para onde, prof? Esse ADH ele vem para cá, ó. Ele também vai mandar produzir o ADH, ele vem para cá. Ele vai mandar produzir um canal chamado aquaporina lá no túbulo distal. E esse canal vai recaptar água. Então eu tenho essas duas moléculas sinais, hormônios, aldosterona e ADH. A aldosterona atua no proximal, a ADH atua no distal. A aldosterona é ativada pela angiotensina 2, mas lá na adrenal, e o ADH é também ativado pela angiotensina 2, mas lá no hipotálamo, ok? Prof, tá, mas e o centro da sede? Por que você colocou ele separadinho? Uai, o centro da sede ele tá misturado aqui no antidiurético. Na verdade, as células lá os neurônios do hipotálamo, elas sozinhas, elas também percebem. Porque elas vão perceber também, porque aqui, ó, do lado de fora, eu tenho um líquido extracelular. Elas vão perceber quando esse líquido cai. Quando cai o volume de água e aumenta o volume de sódio. Elas vão perceber isso aqui. Elas vão perceber, opa, caiu o volume de água aqui. Quando elas perceberem isso, elas vão ter receptores que vão perceber essa queda no volume e elas mesmas, com esses receptores, vão começar a liberar mais ADH. Então, o centro da sede, o neurônio, ele também atua sozinho. Prof, nome desse receptor, vocês já ouviram falar? Baroreceptor. Então, o neurônio, ele tem receptores que percebem a pressão. Baro vem de pressão. Baroreceptores, que vão perceber isso também, entende? Então, no mecanismo para a gente fazer um equilíbrio de água e eletrólitos, a gente tem o sistema renina, angiotensina, aldosterona. A gente tem angiotensina atuando para liberar vasopressina, mas a gente tem também os neurônios atuando para liberar vasopressina, entende? Então, a gente tem esses três conectados. Por isso que eu falei para vocês que a pressão arterial, na verdade, ela está conectada aqui nessa baguncinha aqui, ok? Tranquilinho? Muita coisa. Gente, se você pegar um papel em branco e desenhar, fazer o mesmo desenho, contar a historinha sozinho, você já entendeu o negócio. Olha, eu contei aqui sozinho, não tem nada de pendurado aqui não, tá? Não tem nada de colinha aqui. A prof sabe contar a história sozinha porque eu já memorizei. Uma dica, ao galo. Você pega o papel, começa a contar a história. Parou num lugar que você não sabe mais contar sozinho, você vai e volta no vídeo e ouve a história e desenha.
Aí depois você pega outro papel e planta umas árvores, tá? Para não gastar esse tanto de papel. Pega outro papel e vai desenhar de novo, até o momento que você conseguir desenhar sozinho, sem a ajuda da prof. Você desenhou isso sozinho? Pronto. Você memoriza o sistema renal, ok? Muito obrigada. E foi isso de fisiologia renal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, por favor, de se inscrever no canal. Dá um curtir aqui, um gostei. Cada hora esse povo muda o nome. Dá um like aqui, se você gostou. E compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. O galo tá mandando a gente embora.